Você já teve a sensação de que, sem certas pessoas ao seu lado, tudo ao seu redor desmorona? Aquele vazio, o medo de ficar sozinho, como se sua felicidade e estabilidade sempre dependessem dos outros. Essa é uma angústia que muitos conhecem, mas poucos sabem como superar. Porque quando você vive em função do apoio e da aprovação dos outros, você não está vivendo a sua vida. Está vivendo a vida que os outros escolheram para você. Mas hoje, tudo vai ser diferente. Neste vídeo, vou revelar 13 segredos poderosos que vão te ensinar a ser livre, a encontrar segurança em si mesmo sem depender de mais ninguém. Porque há algo que você precisa entender de uma vez por todas. Dentro de você existe uma fortaleza inabalável, mas você ainda não a descobriu. Há mais de 2000 anos, grandes sábios já haviam percebido que a verdadeira independência não vem do exterior, mas do nosso interior. Eles encontraram na solidão um poder imenso, uma fonte de clareza e autocontrole. Sabe de quem estou falando? Isso mesmo, dos estoicos. E hoje, os ensinamentos deles podem transformar a sua vida. Você está pronto para descobrir que não precisa de mais ninguém para se sentir completo? Primeiro, vou te contar uma história que vai ajudar você a entender o poder de aprender a viver sem depender de ninguém. E para te ajudar a ter uma perspectiva mais clara, conte-nos nos comentários. Decido fortalecer minha mente para manter a calma em qualquer situação. Vamos celebrar juntos esta jornada rumo a uma mentalidade mais tranquila e resiliente. Era uma vez um comerciante chamado Elias, conhecido por sua habilidade em fazer negócios e por se cercar sempre de amigos e familiares que o ajudavam em cada passo do caminho. Sabe aquela típica pessoa cujo carisma atrai todos ao seu redor? Esse era Elias. Mas o jovem comerciante guardava um segredo profundo que o envergonhava compartilhar. A ideia de ficar sozinho o aterrorizava. Elias vivia em uma cidade movimentada onde as reuniões, as conversas intermináveis e as vozes das pessoas eram a melodia constante de sua vida. No entanto, um dia, uma oportunidade única se apresentou. Um negócio importante do outro lado do oceano, em uma terra distante e desconhecida. Era a oportunidade de sua vida, mas havia um problema. A viagem teria que ser feita completamente sozinho. Elias tinha grandes habilidades para navegar, mas não para ficar sozinho consigo mesmo. O medo se apoderou dele. Elias havia ouvido histórias de viajantes solitários que haviam se perdido na vasta extensão do oceano, e o pensamento de enfrentar as tempestades e as noites sem companhia lhe tirava o sono. Mesmo assim, decidido a não deixar passar a oportunidade, ele empacotou suas coisas, subiu em um velho barco mercante e embarcou em uma travessia que o mudaria para sempre. Os primeiros dias em alto mar foram exatamente como ele havia temido. O silêncio era ensurdecedor e o horizonte infinito. Elias não tinha ninguém com quem compartilhar suas dúvidas nem seus temores. À noite, o céu estrelado parecia tão imenso que o fazia se sentir pequeno, insignificante. As noites eram longas e a ansiedade se apoderava dele, impedindo-o de dormir. Ele enfrentou tempestades que sacudiam sua embarcação, fazendo-o tremer de medo e desejar com todo o seu ser ter alguém que lhe desse ânimo. Mas algo mudou em Elias com o passar dos dias. Quando a última tempestade passou e o mar se acalmou, ele começou a notar algo que nunca havia experimentado. O silêncio, embora avassalador a princípio, agora parecia ter uma serenidade profunda. Os dias em solidão lhe ensinaram a escutar seus próprios pensamentos e a conhecer partes de si mesmo que antes havia evitado enfrentar. À noite, as estrelas, de parecerem ameaçadoras, se converteram em guias, mostrando-lhe o caminho e fazendo-o sentir uma conexão inexplicável com o universo. Elias havia se conectado com o mais profundo de si mesmo. Nesta longa viagem em solidão, ele aprendeu a confiar em sua própria capacidade para lidar com os problemas, a encontrar soluções sem esperar que outros o ajudassem. Quando ficou sem provisões, descobriu habilidades para pescar que não sabia que tinha, e o mais importante, compreendeu que o verdadeiro tesouro dessa viagem não era o negócio que o esperava no final, mas a força e a autossuficiência que havia encontrado em si mesmo. Quando finalmente chegou ao seu destino, Elias já não era o mesmo comerciante medroso que havia partido. Havia aprendido a estar em paz com sua própria companhia,
a enfrentar a vida com serenidade e a encontrar uma força interior que nunca imaginou possuir. Essa experiência marcou um antes e um depois em sua vida, porque compreendeu que às vezes as viagens mais difíceis e solitárias são as que nos ensinam as lições mais valiosas. Elias havia aprendido a viver sem ninguém. A história de Elias nos ensina que às vezes os momentos de solidão e os desafios mais silenciosos podem falar mais forte que qualquer companhia ou palavra de alento. Elias descobriu que a força interior se constrói nos momentos mais difíceis, quando não há ninguém mais além de si mesmo. Às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é com paciência e perseverança, confiando em que a autossuficiência e a paz se encontram ao navegar as águas da vida por conta própria, seguindo nossa voz interior e nossos valores mais profundos. Pense nisso, meu amigo. Quantas vezes você já sentiu medo de enfrentar a solidão, temendo que ela o deixasse vulnerável e perdido? Mas como Elias aprendeu, essa travessia solitária pode ser justamente o que você precisa para descobrir sua força mais profunda. Agora, comecemos com os princípios estoicos que transformaram vidas, desenhados para te dar o poder de ser independente, sereno e livre. Você está pronto para libertar sua força interior e descobrir uma paz que não dependa de nada nem de ninguém? Comecemos. 1. O silêncio é seu melhor aliado. Vivemos em um mundo onde o ruído domina. Informação sem filtro, conversas apressadas, notificações constantes. Parece que o silêncio foi banido, relegado aos cantos do incômodo. E, no entanto, aí reside seu verdadeiro poder. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de falar, de preencher os espaços vazios com palavras desnecessárias, só para evitar o desconforto da quietude? Mas aqui está o segredo. O que não se diz é, muitas vezes, mais poderoso do que o que se expressa. O silêncio não é vazio, é presença. É o terreno fértil onde a mente se aquieta e a clareza floresce. É a arma dos sábios, o refúgio dos fortes. Hoje quero te convidar a descobri-lo, a explorá-lo como um aliado em um mundo que teme ficar calado. Há um poder imenso no silêncio, eu sei. Parece contraditório em um mundo cheio de ruído, de notificações, comentários e opiniões em cada esquina. Mas, meu amigo, deixe-me te contar um segredo. O silêncio é um aliado mais forte do que você pensa. É onde você encontra respostas que as palavras nunca poderão te dar e onde sua mente, finalmente, pode descansar e se esclarecer. Pense nisso. Você passa o dia rodeado de ruído, não só o trânsito ou as conversas, mas esse ruído mental constante, as preocupações, as listas de coisas para fazer, as opiniões que não param de circular na sua cabeça. É como ter um enxame de abelhas zumbindo sem parar. E como você pode pensar com clareza em meio a todo esse caos? Aqui é onde entra o poder do silêncio. Quando você se dá o espaço para ficar em calma, é como se esse enxame se dissolvesse pouco a pouco, deixando sua mente tranquila e limpa. Agora vamos nos aprofundar em águas profundas. Você já se perguntou por que tem tanto medo do silêncio? Os estoicos entenderam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que não se tratava só de ficar calados, mas de usar o silêncio como uma ferramenta para conquistar seu próprio caos interno. Sêneca dizia que frequentemente sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. Quantas vezes sua mente criou problemas inexistentes simplesmente porque você não lhe deu um momento de calma para se esclarecer? É como tentar ver seu reflexo em um lago agitado. Nunca ficará claro, mas quando tudo se acalma, aí é onde realmente se vê com nitidez. Marco Aurélio também sabia disso. Ele tirava momentos de silêncio em meio às batalhas políticas e pessoais, porque compreendia que uma mente ruidosa é uma mente fraca. O silêncio era sua armadura mental, sua forma de se manter forte e claro. Então, meu amigo, abraçar o silêncio não é só um capricho filosófico, é uma estratégia para a vida. E aqui vem um dado interessante. Estudos recentes demonstraram que o silêncio tem benefícios concretos em nosso cérebro. Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde da Finlândia descobriram que 2 horas de silêncio por dia podem estimular o crescimento de novas células cerebrais no hipocampo, a área associada com a memória e a emoção. Está vendo? Não é só uma pausa, é um investimento no seu bem-estar mental. Pense bem, se você sempre está rodeado de ruído,
Nunca terá espaço para escutar seus próprios pensamentos, suas verdadeiras necessidades e desejos. Aprenda a buscar momentos de silêncio, um passeio sem música, um tempo em casa sem a televisão ligada, ou inclusive uns minutos de respiração tranquila. É nesses momentos onde você pode encontrar a clareza que tanto busca. Você não precisa de nada nem de ninguém para experimentar o poder do silêncio. É seu, sempre disponível, esperando que você o aproveite. Na próxima vez que sentir que tudo está se tornando avassalador, não busque mais ruído, mais distração. Busque o silêncio. Deixe que seja seu refúgio, sua fonte de calma e fortaleza, porque no final, o silêncio não é só a ausência de som, mas um espaço onde tudo se torna mais claro e onde finalmente você pode escutar o que seu coração quer te dizer. 2. Poucos amigos, grandes impactos. Imagine por um momento que sua vida é como um jardim. Você pode enchê-lo de muitas plantas superficiais que crescem rápido, mas não duram, ou pode cuidar de umas poucas raízes profundas que resistem a qualquer tempestade. Na era das redes sociais, onde a quantidade de amigos parece um troféu, é fácil cair na armadilha da multidão sem nos darmos conta de que, no final, o que realmente importa é a qualidade de nossas conexões. Você prefere um campo cheio de ervas daninhas ou um jardim bem cuidado? Hoje falaremos de por que menos amigos podem significar um impacto maior em sua vida. Imagine que você está em uma reunião social. Há risadas, música, gente por todas as partes. Mas já te aconteceu que, em meio a todo esse ruído, sente uma solidão estranha, rodeado de rostos conhecidos, mas sem uma conexão real? Sua mente começa a se tornar um caos. As emoções se misturam. Frustração, ansiedade, inclusive tristeza. Acredite, meu amigo, é um cenário que muitos conhecemos bem demais. Agora pense em algo diferente. Imagine estar com um amigo, um desses poucos que realmente entendem quem você é. Não há necessidade de palavras vazias, nem de impressionar ninguém. Só calma, conversas significativas e uma conexão que te dá paz. Aí está outra das chaves. Talvez você precise de menos amigos, mas que de verdade causem impacto. Vamos ser claros. A qualidade sempre supera a quantidade. Você acredita que ter um grande círculo social te faz mais feliz ou te dá mais segurança? Sinto trazer más notícias, mas a resposta é não. De fato, os estoicos nos ensinavam que a verdadeira fortaleza está em se rodear de pessoas que aportem valor à sua vida, não em colecionar conhecidos para preencher um vazio. Sêneca dizia bem: escolha com cuidado aqueles com quem você quer compartilhar seu tempo. E não estou te dizendo para se isolar, só para ser seletivo. Olhe este exemplo concreto. Pense nessas conversas profundas que você teve com alguém em quem confia plenamente, essa noite na qual vocês se sentaram para conversar sob as estrelas, ou esse café tranquilo onde os problemas se tornaram mais leves, porque você estava com alguém que te escutava de verdade. Não é isso infinitamente mais valioso do que qualquer festa ruidosa cheia de interações superficiais? Os estoicos entenderam perfeitamente. Marco Aurélio dizia: evite aqueles que desviam sua mente para a confusão e a discórdia. Seu conselho não é que despreze toda a companhia, mas que aprenda qual te convém. Ao se rodear de pessoas que te elevam, sua mente se acalma e você encontra clareza. Essas poucas relações autênticas são como pilares que sustentam seu bem-estar, enquanto as conexões superficiais só criam ruído e caos. Agora te peço sinceridade. Quantas das pessoas com as quais você passa seu tempo afetam sua forma de pensar, seu estado de ânimo e sua energia? Não tenha medo de responder. A verdade doerá, sim, mas te fará livre. Como as raízes de uma árvore, algumas pessoas te nutrem e te fazem crescer, enquanto outras só te enredam e te estagnam. Então escolha com sabedoria quem está ao seu redor, porque suas conexões podem determinar se você floresce ou murcha. E como você aplica isso em sua vida? Primeiro, pegue papel e caneta. Faça uma lista das pessoas que te apoiam e te fazem crescer, e passe mais tempo com elas. Em segundo lugar, estabeleça limites com aqueles que só trazem drama à sua vida. Escute, você não precisa se explicar nem se sentir culpado por proteger sua paz. Por acaso eles se desculpam por sua negatividade? Por último, dedique tempo a fortalecer essas relações que valem a pena. Organize encontros significativos. Crie memórias que te nutram e deixem marca.
Meu amigo, menos é mais. Quando você aprende a valorizar a qualidade sobre a quantidade, experimenta uma transformação poderosa. Seus pensamentos se esclarecem, sua energia se sente mais equilibrada e sua mente encontra a calma que tanto busca. Sim, sorrir é como um pequeno spa privativo para o seu cérebro. Um espaço onde o caos se dissolve, onde o bem-estar se expande e onde, mesmo que apenas por um instante, tudo se torna mais leve. Agora bem, não me entenda mal. Não estou dizendo que você deva sair por aí sorrindo como se fosse o palhaço bozo em cada instante da sua vida. Não se trata de fingir. Mas se você aplicar este simples exercício naqueles dias difíceis, naqueles momentos em que tudo parece ir cuesta arriba, verá como algo tão simples como um sorriso pode mudar seu dia completamente. Um estudo realizado em 2019 pela Universidade do Tennessee, que analisou dados de mais de 138 estudos sobre expressões faciais, confirmou que o simples ato de sorrir pode gerar emoções positivas. O sorriso não apenas reflete como nos sentimos, mas também tem a capacidade de influenciar ativamente nosso estado emocional, o que o torna uma ferramenta de autocuidado que todos temos à nossa disposição a qualquer momento. Sorrir, mais do que uma simples expressão facial, é um lembrete da nossa capacidade de influenciar nossas emoções. Ao integrar o sorriso em nossa rotina diária, estamos adotando uma ferramenta que nos conecta com nossa capacidade inata de gerar bem-estar, tanto em nós mesmos como nos outros. Além disso, é acessível para todos, não requer nenhum recurso especial e está disponível a qualquer momento. Lembre-se, esta é sua nova habilidade. Com ela você abrirá muitas portas em sua vida. Então, da próxima vez que sair, compartilhe esse sorriso com os outros. E bem, não se esqueça de mostrar os dentes. Perdão, quero dizer, não se esqueça de sorrir o pá. Espero que este vídeo esteja te servindo de algo. Agora vamos em frente. 3. Conecte-se com suas paixões mais profundas. O que aconteceria se um dia você acordasse e sentisse que tudo o que faz tem um propósito? Não porque alguém mais te impõe, mas porque cada ação ressoa com o mais profundo do seu ser. Viver sem se conectar com o que realmente te apaixona é como ver a vida através de um vidro embaçado. Tudo está aí, mas sem clareza, sem emoção. No entanto, quando você encontra essa faísca dentro de si, quando se permite dedicar tempo ao que realmente te preenche, a vida deixa de se sentir como uma rotina monótona e se converte em uma experiência vibrante e autêntica. Pense bem, quando foi a última vez que você fez algo que realmente preenche sua alma? Não falo desse programa de televisão que te faz rir ou dessa barra de chocolate que você se permite no meio da manhã quando está com fome. Falo dessa atividade que acende uma faísca em seu interior. Todos temos algo que nos apaixona, algo que nos dá energia e sentido, mas no caos da vida moderna é fácil perder essa conexão. Nos deixamos arrastar pelos pedidos da família ou pelas listas intermináveis de coisas para fazer. Mas e nós? É que por acaso vivemos para os outros? Viver sem seguir suas paixões é como caminhar por um túnel interminável sem luz. No final, tudo se sente mecânico e sem vida. Cada dia se parece com o anterior e a rotina te consome pouco a pouco. Você se levanta sem energia, arrastando os pés e cumprindo com as obrigações, mas sem se sentir vivo. Você é como um robô que vive para outros em vez de para si mesmo. Um robô programado para sobreviver, não para desfrutar. Mas agora imagine o contrário. Imagine acordar emocionado, sabendo que vai dedicar ao menos um pouco de tempo a algo que te faz se sentir pleno. É uma mudança sutil, mas poderosa. De repente, o peso no seu peito se alivia e seus dias começam a ter cor e propósito. Você se sente mais você, mais conectado com sua essência, e essa energia positiva se reflete em tudo o que faz. Nesse momento, você está vivendo para cumprir seu propósito, não para outros. Os estoicos sabiam bem a importância de dar um sentido profundo à vida. Marco Aurélio dizia: ame o que você faz e faça com propósito. Este conselho não é só para o trabalho, mas para a vida mesma. Quando você dedica tempo às coisas que te apaixonam, não só encontra satisfação, mas constrói uma vida mais significativa e cheia de energia. A chave é simples: deixe de ignorar o que te acende e comece a priorizar. Assim, meu amigo, é como se vive para si mesmo.
Imagine que sua vida é como uma mochila que você carrega todos os dias. Se você a enche de coisas que te pesam, como tarefas e responsabilidades que não desfruta, a viagem se torna exaustiva. Mas se deixa espaço para o que ama, para essas pequenas coisas que te fazem sorrir, a mochila se sente mais leve e caminhar se torna mais suportável. Não estou te dizendo para abandonar seus deveres, só que dedique um momento a pensar o que você faria se não existissem imposições. Pense nesse trabalho que você odeia, ou nessa tarefa que faz uma e outra vez porque se diz que não resta outro remédio. Você precisa do dinheiro, as contas não se pagam sozinhas e sua família depende de você. Não estou te dizendo para renunciar de repente e deixar sua família sem comer, mas o que aconteceria se pouco a pouco você começasse a dedicar tempo ao que realmente te preenche? Talvez só uns minutos por dia a princípio, algo que te lembre que há mais na vida do que só sobreviver. Isso te lembra quem você é e o que realmente te importa. Te soa Albert Einstein? Sim, verdade. Este gênio não só falava de equações complicadas, também falava da importância da curiosidade e do entusiasmo. Disse que a verdadeira inteligência não consiste em saber tudo, mas em manter vivo esse desejo de descobrir e desfrutar. Então faça caso a um dos caras mais inteligentes que pisaram na Terra. 4. Conheça-se de verdade. O que aconteceria se eu te dissesse que a maioria das pessoas não se conhece a si mesmas? Não no sentido superficial de saber seu nome, idade ou profissão, mas no mais profundo, seus verdadeiros desejos, medos e motivações. Vivemos ocupados, distraídos, seguindo caminhos traçados pela sociedade, sem nos deter para questionar se realmente nos pertencem. Mas, e se um dia você acordasse e se desse conta de que não esteve vivendo sua vida, mas a de alguém mais? Este é um chamado à introspecção, um recordatório de que o autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade. Porque só quando você se entende de verdade, pode tomar decisões alinhadas com o que realmente é. Você acredita que se conhece realmente a si mesmo? Não me refiro a saber seu nome, onde vive ou quais são seus hobbies, coisas que seu vizinho também poderia saber. Não falo de algo mais profundo, falo de conhecer quem você é em seu interior. Quais são seus medos mais ocultos, seus sonhos mais autênticos e o que te impulsiona ou te detém quando ninguém está olhando. É um desafio, não é? Porque, sejamos sinceros, frequentemente vivemos na superfície, acreditando que essas coisas profundas não importam, mas te asseguro que sim importam. Pense bem, a maioria de nós caminhamos pela vida como estranhos para nós mesmos, guiados pelo que outros esperam em lugar do que verdadeiramente queremos. É como conduzir um carro sem conhecer o destino. Você pode dar voltas em círculos durante anos e nem sequer se dar conta de que nunca chegou aonde realmente queria ir. Se você não se conhece de verdade, como pode decidir que caminho tomar? Desta vez, para não converter isto em um monólogo sobre mim, vou te contar a história da minha amiga Marta. Marta parecia ter tudo: um bom trabalho, amigos com quem sair nos finais de semana e uma rotina que a mantinha ocupada. Mas algo em sua vida sempre parecia estar fora de lugar. Cada noite, quando a casa ficava em silêncio, sentia um vazio que não podia preencher. Marta nunca havia se dado tempo para se perguntar o que queria realmente. Sua vida era aparentemente perfeita. Bom trabalho, casa própria, carro caro, no entanto, ela se sentia como em uma peça de teatro na qual ela interpretava um papel escrito por outros. Nunca havia explorado quem era quando as luzes do palco se apagavam. Um dia, em uma dessas noites de insônia, Marta decidiu fazer algo diferente. Em vez de se distrair com seu telefone ou com séries de televisão, ficou em silêncio e começou a escrever em um caderno. Se perguntou a si mesma o que a fazia feliz, o que a machucava e que coisas em sua vida já não lhe serviam. A princípio foi incômodo, quase aterrador. As palavras não saíam. Marta sentiu que não sabia quem era nem o que queria da vida, mas pouco a pouco as respostas começaram a surgir. Descobriu que levava anos trabalhando em um setor que odiava, só porque era o que se esperava dela. Descobriu que se rodeava de pessoas que não compartilhavam seus valores, só por medo de ficar sozinha. Ao se conhecer de verdade, Marta começou a fazer mudanças. Deixou seu trabalho, dedicou tempo à sua verdadeira paixão e se sentiu mais viva do que nunca.
Sua vida passou de ser um papel vazio a uma história que realmente valia a pena viver. Os estoicos também defendiam a importância de se conhecer a si mesmo. Epicteto ensinava: conheça-te a ti mesmo e saberá como evitar os ventos do destino. Significa que quando você se entende e sabe o que é importante para você, as influências externas já não te desviam. É como ter uma bússola interna, inclusive em meio a uma tempestade, você sabe para onde se dirigir. Quando você se conhece de verdade, as decisões são mais fáceis e as opiniões alheias deixam de ter tanto peso. Você é capaz de seguir em frente sem ninguém que te diga o que fazer nem porquê. Então, como você pode começar a se conhecer de verdade? Tome o exemplo da minha amiga Marta. Dedique tempo a ficar sozinho sem distrações e faça perguntas difíceis a si mesmo. O que me faz realmente feliz? O que me assusta? Que coisas faço por mim mesmo e quais faço pelos outros? Escreva as respostas. Se permita se sentir incômodo a princípio. O autoconhecimento nem sempre é fácil, mas é poderoso. Escute suas emoções, não as ignore, porque são pistas rumo ao que de verdade importa para você. Meu amigo, se conhecer a si mesmo é o primeiro passo rumo a uma vida plena. Não importa quantos anos você tenha passado vivendo na superfície, sempre há tempo para mergulhar no profundo e descobrir quem você é realmente. Porque no final, quando você se conhece de verdade, vive uma vida que é sua e só sua, sem necessidade de seguir roteiros escritos por outros. No final do dia, você pode seguir ignorando essa voz interna e deixar que o ruído exterior dite sua vida, ou pode escolher o caminho difícil, mas gratificante, de se conhecer em profundidade. O que fazemos com esses pensamentos recorrentes? A resposta não está em evitá-los, mas em abraçá-los e transformá-los em uma oportunidade para o autoconhecimento. Os antigos filósofos, como Sócrates, acreditavam que o verdadeiro conhecimento começa consigo mesmo. Se uma pessoa ocupa constantemente nossa mente, é um indício de que devemos refletir sobre o que essa pessoa representa em nossa vida. Que emoções ela desperta? Que qualidades admiramos ou tememos? Como ela nos desafia ou nos inspira? Longe de ser um sinal de fraqueza ou dependência, esses pensamentos podem ser o começo de um processo de introspecção que nos leve a descobrir mais sobre nossas emoções, desejos e necessidades. Ao analisar por que uma pessoa ocupa um lugar tão importante em nossos pensamentos, podemos desenterrar verdades ocultas sobre nós mesmos e avançar em direção a uma maior clareza emocional e bem-estar integral. Agora que você entende a ciência e a filosofia por trás dos pensamentos recorrentes, convido você a fazer algo poderoso. Use-os a seu favor. Da próxima vez que alguém ocupar repetidamente sua mente, em vez de resistir ou se frustrar, sente-se consigo mesmo e reflita. Pergunte a si mesmo o que essa pessoa representa para você, que emoções estão ligadas a ela e como você pode usar esses pensamentos como uma ferramenta para se conhecer melhor. Faça deste processo uma parte da sua rotina diária. Dedique alguns minutos por dia para revisar seus pensamentos recorrentes e use esse tempo como um espaço para reflexão e autoconhecimento. À medida que você fizer isso, notará que esses pensamentos não apenas deixarão de ser uma distração, mas se tornarão uma fonte de crescimento pessoal, proporcionando maior clareza sobre si mesmo e sobre seus relacionamentos. Então, da próxima vez que sua mente se inundar com o pensamento de alguém, lembre-se, não é uma coincidência, é uma oportunidade. Aproveite esse momento para se conhecer melhor, para entender suas emoções e para continuar avançando em seu caminho para o bem-estar integral. 5. O que você busca fora já está dentro de você. Às vezes, passamos a vida esperando que algo externo nos complete. O reconhecimento dos demais, uma relação perfeita, o sucesso ou a estabilidade que parece sempre estar fora do nosso alcance. Nos convencemos de que quando finalmente alcançarmos esse objetivo, então sim poderemos nos sentir em paz. Mas, e se eu te dissesse que tudo o que você busca já está dentro de você? Que não precisa ir mais longe, mas olhar mais profundo. Desde tempos imemoriais, os grandes pensadores têm apontado que a chave da felicidade e da plenitude não está no que obtemos do mundo, mas em como aprendemos a nos encontrar a nós mesmos. E, no entanto, seguimos buscando fora, esperando que a vida nos dê o que na realidade só nós podemos nos dar.
Alguma vez você já sentiu que sua felicidade depende de algo fora do seu alcance, como se a paz, a segurança ou o amor que você busca estivessem sempre em mãos de outras pessoas ou circunstâncias? É uma sensação frustrante, como perseguir uma sombra que nunca se pode alcançar. Mas deixe-me te contar um segredo. O que você busca fora já está dentro de você, esperando para ser descoberto. É fácil se sentir preso nessa armadilha. Acreditamos que quando conseguirmos certo reconhecimento, encontrarmos a relação perfeita ou alcançarmos o sucesso, finalmente nos sentiremos completos. Mas aqui está a realidade. Esse vazio que tentamos preencher com o externo nunca desaparecerá se não aprendermos a olhar para dentro. Quantas vezes você já alcançou algo que desejava, só para se dar conta de que a satisfação era temporária? Pois já somos dois, meu amigo. Você não está sozinho nessa. Todos nós já caímos nesse ciclo. Aqui é quando a coisa fica interessante. A verdadeira plenitude não vem do que você pode conseguir ou de quem está ao seu lado, mas do que já reside em você. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: busque dentro de si, aí está a fonte do bem, e nunca deixe de cavar até que a encontre. Fascinante, não é? Como é possível que esses sábios há milhares de anos já soubessem disso e nós ainda estejamos tão perdidos? A paz e a felicidade não dependem das circunstâncias externas, mas de nós mesmos. Imagine que sua vida é como uma caixa de tesouros. Você passa a vida buscando fora, acreditando que a felicidade é uma joia perdida no mundo exterior, quando na realidade tudo o que você precisa já está nessa caixa, justo em frente a você. Mas se nunca a abre, se nunca explora o que tem dentro, viverá em uma busca interminável. Acredite, o que você busca sempre esteve aí, esperando que você lhe desse atenção. Pensemos em alguém como o Dalai Lama, um referente moderno que dedicou sua vida a ensinar a importância da paz interior. Ele também sabe que a felicidade autêntica não se encontra nas coisas materiais ou na aprovação de outros, mas em cultivar nossa mente e coração. É um recordatório de que a introspecção e o trabalho interno são o verdadeiro caminho rumo a uma vida plena. Então, em lugar de correr de um lado para outro buscando o que você acredita que te falta, por que não tenta algo diferente? Dedique tempo a si mesmo, faça uma pausa e reflita sobre quem você é, sem as etiquetas que o mundo te impôs. Valorize suas qualidades, essas que não dependem de ninguém mais. Pratique a gratidão interna, recordando que o essencial já está em você. E aprenda a desfrutar de sua própria companhia, sem medo do silêncio ou da solidão. É aí, nesses momentos de conexão contigo mesmo, onde descobrirá que a paz que você busca esteve contigo todo o tempo. Meu amigo, não é questão de deixar de sonhar ou de ter metas, mas de entender que você não precisa de nada externo para se sentir valioso e completo. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira fortaleza está em aceitar e apreciar quem somos, sem depender dos caprichos do mundo. Aprenda a viver sozinho, não porque não necessite de ninguém, mas porque sabe que o que leva dentro é suficiente. 6. Você não precisa de ninguém para brilhar. Olhe ao seu redor. Tudo na natureza brilha por si mesmo. O sol não pede permissão para sair a cada manhã, nem as estrelas precisam que alguém as observe para iluminar o céu. No entanto, os seres humanos caíram na armadilha de acreditar que nossa luz depende do olhar de outros. Desde pequenos nos ensinam a buscar aprovação, a medir nosso valor segundo os aplausos que recebemos. Mas, e se eu te dissesse que você não precisa de ninguém para brilhar? Que seu valor é algo que existe em você, com ou sem testemunhas? Deixe-me ser honesto com você. Durante muito tempo eu também vivi buscando a aprovação dos demais. Era como se cada decisão que eu tomasse necessitasse um selo de validação externa para ter valor. Recordo como me rodeava de pessoas, inclusive quando não desfrutava de sua companhia, só porque não suportava a solidão. Cada vez que conseguia algo, em lugar de celebrar pelo que significava para mim, olhava ao meu redor esperando um sorriso, um aplauso, um bem feito que me confirmasse que era digno. Era exaustivo. Me sentia como um ator em um palco, interpretando um papel para um público que às vezes nem sequer estava olhando. Mas um dia me dei conta. Meu valor não podia depender da atenção de outros. Ninguém mais podia me fazer brilhar.
Tinha que aprender a fazer isso por mim mesmo. Tinha que aprender a viver sem ninguém ao meu redor. Então sejamos claros uma vez mais. Viver buscando sempre a aprovação dos demais é como ir em um barco sem leme, um barco que sucumbe a cada opinião e a cada expectativa externa. É um jogo no qual você nunca ganha, como o dos vigaristas que espreitam nas ruas para te fazer cair em sua armadilha. Mas escute-me bem, quando você aprende que seu valor é independente da aprovação alheia, tudo muda. Você começa a caminhar com segurança, a tomar decisões pelo que você quer e não pelo que outros esperam. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que deve ser um bom homem, seja um. Isto significa que você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Sua luz já está em você e só você decide como brilhar. Epicteto também nos ensinava que a verdadeira grandeza provém de como cultivamos nosso caráter, não da aceitação externa. Não se trata de ter o melhor público, mas de ser a melhor versão de si mesmo, ainda quando ninguém te olha. E não só dizem os antigos filósofos, uma vez mais a ciência respalda o que esses caras tão sábios já sabiam há milhares de anos. O psicólogo Nathaniel Branden demonstrou que a autoaceitação é essencial para o bem-estar psicológico. Branden explicou que uma autoestima sólida se constrói desde dentro. Seus estudos têm respaldado suas ideias, mostrando que as pessoas que dependem da validação externa experimentam maiores níveis de ansiedade e estresse. É como ter um farol interno. Se você não acende sua própria luz, sempre estará esperando que outros iluminem seu caminho. Mas quando aprende a se valorizar sem depender da aprovação dos demais, sua confiança se converte em uma âncora sólida, capaz de resistir a qualquer tempestade. Então, como você pode começar a brilhar sem depender de ninguém? Primeiro, reconheça que seu valor não depende das opiniões dos demais. Faça uma lista de suas conquistas e qualidades e se valorize pelo que você é, não por como te percebem. Depois comece a dizer a si mesmo o que já todos sabemos, que seu valor é incalculável, inclusive se a princípio não acreditar totalmente. Meu amigo, sua luz não necessita permissão para brilhar. Não é algo que outros te possam dar ou tirar. Você é suficiente e sempre foi. Deixe de buscar reflexos em outros e comece a reconhecer sua própria força, porque quando aprende a brilhar desde dentro, não há sombra que possa te apagar. Na filosofia estoica, o caráter inquebrável é uma das virtudes mais nobres. Os estoicos ensinam que diante das provações da vida, é a força interior que determina se sucumbimos ou florescemos. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. Aqui, o caráter não é uma questão de força física ou poder externo, mas de domínio sobre si mesmo. Um caráter forte é aquele que se constrói por meio de pequenos hábitos de autocuidado, de decisões diárias que fortalecem a mente e o espírito. Praticar o autocontrole e a disciplina é uma forma de cuidado pessoal. Não se trata apenas de se abster de comportamentos negativos, mas de cultivar hábitos positivos que reforcem nossa integridade. Cada vez que você escolhe enfrentar uma situação com serenidade, em vez de reagir impulsivamente, está fortalecendo seu caráter. Cada vez que se mantém firme em suas convicções, apesar das dificuldades, está construindo uma base sólida para sua vida. O caráter é uma escolha. Todos os dias, nos deparamos com a oportunidade de decidir se seremos fortes ou frágeis. As pessoas de caráter frágil podem parecer inofensivas à primeira vista, mas sua falta de direção e sua imprevisibilidade podem gerar caos em suas vidas e nas daqueles ao seu redor. É fácil cair na armadilha de julgar alguém por uma primeira impressão, mas o verdadeiro caráter se revela nos padrões de comportamento ao longo do tempo. Quando observamos as pessoas com caráter inquebrável, notamos que sua força não vem de uma sorte excepcional ou de circunstâncias favoráveis, mas de sua capacidade de escolher conscientemente sua resposta diante da adversidade. Esses indivíduos não são perfeitos, mas aprenderam a ser consistentes e previsíveis em seu comportamento, o que gera confiança em si mesmos e nos outros. Hoje convido você a refletir: onde você se encontra nessa escala de fortaleza e fragilidade? O caráter inquebrável não é algo com que nascemos,
é algo que construímos dia após dia. Comece por pequenos atos de disciplina. Estabeleça metas claras para si mesmo e não permita que as distrações ou o medo o desviem. Mantenha a coerência entre seus pensamentos, palavras e ações e verá como seu caráter se fortalece com o tempo. Lembre-se, a verdadeira força não reside na aparência externa, mas na capacidade de manter a calma, a clareza e a determinação nos momentos mais difíceis. Então, da próxima vez que enfrentar um desafio, pergunte a si mesmo: como alguém de caráter inquebrável responderia? E haja de acordo. Cada passo em direção à previsibilidade, à coerência e ao autocontrole é um passo em direção à construção de um caráter forte que o acompanhará em cada área da sua vida. Comece hoje. 7. Redescubra a escrita. Você se recorda da última vez que escreveu sem se preocupar com a gramática, sem pensar em que alguém mais leria? Não uma mensagem de texto, nem uma lista de compras, mas palavras que saíssem diretamente de você, sem filtros nem expectativas. É fácil esquecer que a escrita não só é uma ferramenta de comunicação, mas também um refúgio. Um espaço onde você pode ser completamente honesto consigo mesmo, onde as palavras se convertem em um mapa de sua própria mente. Quando foi a última vez que você escreveu algo só para você? Não para um relatório do trabalho, tampouco para um post em redes sociais, mas para explorar o que você leva dentro. Acredite, a escrita é como um espelho que te mostra verdades que às vezes você prefere não ver, mas essas verdades são as que te libertam. Se você se dá o tempo de escrever seus pensamentos, se surpreenderá das respostas que pode encontrar. É como desenterrar um tesouro que sempre esteve aí, esperando ser descoberto. A escrita é poderosa, não só porque te permite expressar suas emoções, mas porque também te ajuda a ordenar sua mente. Que perguntem à minha amiga Marta. Vivemos em um mundo tão cheio de distrações e ruído que nossos pensamentos frequentemente se sentem como um rio caudaloso, arrastando-os sem controle. Escrever é como construir uma represa que acalma essas águas turbulentas, te dando um espaço para refletir e entender o que de verdade está ocorrendo em seu interior. Um estudo da Universidade de Texas, dirigido pelo Dr. James Pennebaker, mostrou que escrever sobre suas emoções pode melhorar seu bem-estar mental, reduzir o estresse e fortalecer seu sistema imunológico. Quando você escreve, não só tira o que te pesa, mas também organiza seus pensamentos e os torna mais manejáveis. Pense nisso. Algo tão simples como escrever pode ter um impacto profundo em sua mente e corpo. Você não precisa ser Miguel de Cervantes. A escrita não é um luxo nem um talento reservado para uns poucos gênios. É uma ferramenta que está disponível para todos. Marco Aurélio entendeu bem. O imperador e filósofo estoico escrevia em seu diário a cada dia como uma forma de recordar o que realmente importava, de manter sua mente em calma em meio às tempestades da vida. Não escrevia para outros, mas para si mesmo, como um ato de autoconhecimento e clareza. Então, como você pode fazer isto você também? Dedique uns minutos a cada dia a escrever, sem se preocupar por como soa ou se tem sentido para alguém mais. Faça por você como um sinal mais de independência, de que não necessita de ninguém ao seu lado aprovando o que você faz. Escreva o que sente, o que te dá medo ou o que te faz feliz. Use a escrita como um espaço seguro para ser sincero consigo mesmo. Você pode começar escrevendo sobre seu dia, refletindo sobre o que você aprendeu ou simplesmente deixando que seus pensamentos fluam sem filtro. Faça sem pressão, sem expectativas, e notará como ajuda a se conhecer melhor e a liberar as tensões internas. Meu amigo, redescobrir a escrita é como abrir uma janela em uma habitação escura e deixar entrar a luz. Não importa quão caótica seja a sua vida, sempre há um momento para se sentar com uma caneta e um papel e deixar que as palavras te guiem rumo à clareza. Sua história merece ser contada, ainda que só você a leia. Então comece hoje. Tire esse tempo para você e redescubra o quão poderoso pode ser escrever o que você leva dentro. Filósofos estoicos já sugeriam que não são os eventos que nos afetam, mas nossa interpretação deles. Este princípio sublinha a importância de dominar nossa mente. Ao observar nossos pensamentos com detenimento e ao sermos conscientes do que alimentamos mentalmente,
podemos escolher que tipo de realidade queremos criar. A mente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. O que você crê firmemente afeta seu corpo, emoções e decisões. Isto é como uma dieta mental. Se você consome conteúdo cheio de violência, negatividade ou desesperança, sua mente começará a refletir esses mesmos padrões em sua vida diária. Por isso, é essencial selecionar cuidadosamente não apenas o que você pensa, mas também o conteúdo que você consome. A autoobservação é o primeiro passo para a mudança. Passe uma semana tomando nota dos pensamentos predominantes que surgem em sua mente e do tipo de informação a que você se expõe. Pergunte-se: como me sinto depois de ver este filme, ler este livro ou interagir com estas pessoas? Que tipo de pensamentos predomina em minha mente? São pensamentos que quero continuar alimentando? O estresse e a sobrecarga de informação podem nublar seu julgamento e roubar a energia necessária para avançar em direção aos seus objetivos. Incorporar momentos de calma, como a meditação ou a reflexão diária, é essencial para resetar sua mente e permitir que se foque no que realmente importa. Esses momentos de pausa não são uma perda de tempo, mas sim um investimento em seu bem-estar. A mente precisa de momentos de descanso, assim como o corpo, para funcionar de maneira ótima. Quando você começa a dedicar tempo e esforço em observar e mudar seus pensamentos, pouco a pouco você verá como as portas de oportunidades começam a se abrir, como as soluções aparecem onde antes só havia problemas, e como você se sente mais no controle do seu destino. Hoje você tem a oportunidade de começar a dominar sua mente. Dedique alguns minutos ao dia para observar seus pensamentos, escreva suas metas e foque no que realmente deseja atrair para a sua vida. Alimente sua mente com ideias positivas, rodeando-se de conteúdo que inspire e eleve. Implemente pausas para meditar ou simplesmente respirar profundamente e estar presente no momento. Este hábito não apenas melhorará seu bem-estar mental, mas também começará a transformar a realidade que você experimenta. A vida não está acontecendo simplesmente ao seu redor, está ocorrendo dentro de você, em cada pensamento e em cada decisão. Hoje é o momento de escolher conscientemente os pensamentos que você quer manter e deixar que eles sejam o motor que impulsione a vida que você deseja criar. 8. Aprenda a falar consigo mesmo. Alguma vez você já sentiu que seu pior inimigo vive dentro de sua cabeça? Essa voz que questiona cada decisão, que te recorda cada erro e que parece desfrutar semeando dúvidas em sua mente. É curioso, porque passamos a vida inteira conversando com os demais, mas raramente nos detemos a pensar em como nos falamos a nós mesmos. E, no entanto, essa é a conversa mais importante que você terá em sua vida. Não se trata de loucura nem de excentricidade. Se trata de treinar a mente, de tomar o controle dessa voz interna e convertê-la em sua aliada em lugar de seu verdugo. Grandes filósofos, cientistas e pensadores compreenderam o poder do diálogo interno. Não é um simples murmúrio em sua cabeça. É o roteiro que define como você vive e como enfrenta cada desafio. E hoje, quero te mostrar por que aprender a falar consigo mesmo pode transformar sua vida. Sim, você ouviu bem. Falar consigo mesmo. Não é coisa de loucos, nem desses personagens extravagantes dos filmes que se murmuram em voz alta enquanto as pessoas os olham estranho. É, de fato, uma ferramenta poderosa que pode mudar sua vida. Escute. Nos ensinaram que falar com o mesmo é algo estranho, um sinal de que algo vai mal, mas a realidade é outra. Não estou te dizendo para se converter no coringa e caminhar pelas ruas aos gritos, rindo, dançando, assustando as pessoas sem razão nem sentido. Simplesmente te proponho que seja seu próprio conselheiro, alguém que sempre está aí para te apoiar e guiar. Vamos ser claros, se você não aprende a falar consigo mesmo de maneira saudável, deixa que a voz crítica e negativa tome o controle. Quem necessita inimigos quando seu próprio diálogo interno já te faz sentir suficientemente mal? Deixe-me te contar uma história rápida. Javier trabalhava em uma grande empresa na qual cada dia vivia uma batalha emocional. Se levantava pela manhã com um nó no estômago, temendo o juízo de seus colegas e o desdém de seus superiores. No trabalho, sentia que tudo o que fazia era examinado com lupa. Quando apresentava um projeto, sua mente era um turbilhão de dúvidas.
Terá sido suficiente? O que pensarão de mim? As reuniões eram ainda pior. As críticas, ainda que mínimas, caíam sobre ele como uma tempestade de flechas, deixando seu ânimo esburacado e desgastado. Dia após dia, a pressão e a busca de aprovação o drenavam como um rio que pouco a pouco perde seu caudal. Uma noite, depois de um dia exaustivo, Javier ficou sozinho no escritório. Se olhou no reflexo do cristal de uma janela e, com um suspiro, se atreveu a fazer algo que nunca havia feito: falar consigo mesmo. Por que você depende tanto deles? Srenia perguntou em voz baixa. Você não confia em seu próprio juízo? Por acaso você não chegou até aqui sozinho com seu trabalho e seu esforço? Nesse instante, foi como se uma bruma espessa se dissipasse em sua mente. Pela primeira vez entendeu que seu pior crítico sempre havia sido ele mesmo. Era tempo de mudar sua conversa interna. Sem saber, nessa noite Javier havia mudado para sempre o rumo de sua vida. Os estoicos já sabiam que o diálogo interno é essencial. Epicteto dizia: o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que têm delas. Este grande da filosofia estoica nos ensinou que não é o que nos sucede o que nos afeta, mas como falamos conosco mesmos a respeito. Se você duvida de si mesmo, se você se critica, nunca será livre. Mas se aprende a se acalmar, a se perdoar, se é capaz de se permitir ser humano, meu amigo, aí sua vida muda. Marco Aurélio, outro gigante do estoicismo, tinha uma prática que ainda ressoa hoje. Então, como você pode incorporar isto em sua vida? Primeiro, comece por ser consciente de como você se fala. Quando cometer um erro, em lugar de dizer "que desastre eu sou", tente algo como "está bem, todos nós nos equivocamos, posso aprender disto". Depois, pratique falar consigo mesmo como faria com um amigo que te importa. Use palavras de apoio e motivação e dedique uns minutos ao dia a refletir em voz alta ou simplesmente a se dar ânimo para o dia. Meu amigo, este hábito pode parecer pequeno, mas tem um impacto enorme. Aprender a falar consigo mesmo é um passo rumo à independência emocional. Você não necessita da aprovação de ninguém se já é seu próprio conselheiro e seu maior apoio, porque no final, a conversa mais importante de sua vida é a que você tem consigo mesmo. A forma em que você se fala molda sua realidade. Se você se trata com dureza, se só se julga e se compara, você se condena a uma vida de insatisfação e medo. Mas se aprende a se escutar com respeito, a se motivar e a ser seu próprio apoio, algo dentro de você muda. Não espere que o mundo seja mais amável contigo se você não o é consigo mesmo primeiro. Então, na próxima vez que você se encontrar preso em pensamentos negativos, detenha-se. Respire. Fale consigo mesmo com a mesma compaixão com a qual falaria a um bom amigo. Porque no final do dia, a voz que mais influi em seu destino não é a dos demais, mas a que ressoa dentro de você. 9. Você é suficiente. Desde que somos crianças, nos ensinam que devemos fazer mais, ser mais, ter mais. Nos bombardeiam com mensagens que nos fazem sentir incompletos, como se sempre nos faltasse algo para merecer reconhecimento ou amor. Mas hoje quero que façamos algo diferente. Quero que você detenha por um momento essa voz em sua cabeça que te diz que você não é suficiente. Porque a verdade é esta: você não necessita fazer nada extraordinário para valer. Você não necessita da aprovação de ninguém para ser digno. Você já é suficiente, justo aqui e agora. Vou te dizer alto e claro para que não te caiba a menor dúvida. Você é suficiente. Você não necessita da aprovação de ninguém, nem alcançar padrões impossíveis para demonstrar seu valor. A sociedade te fez crer que não o é, que te falta algo mais. Sucesso, mais beleza, mais reconhecimento. Mas, meu amigo, vamos ser claros, tudo isso é uma ilusão. O que realmente importa é que aprenda a se ver a si mesmo como alguém valioso, justo o que você é, sem necessidade de alguém ao lado que te elogie ou te aplauda a cada passo que você dá. Quantas vezes você já sentiu que não é bom o bastante? Talvez depois de ver as redes sociais, se comparando com alguém que parece ter tudo. Mas aqui está o segredo. Você já tem dentro de si tudo o que necessita. Escute, não há nada mais exaustivo que lutar contra uma versão de si mesmo que você sente que não está à altura. Aprenda a abraçar seu valor aqui e agora, porque a paz chega quando você se dá conta de que não tem que mudar para ser digno de respeito e amor.
Os estoicos entendiam isto profundamente. Epicteto nos ensinou a deixar de depender das opiniões de outros para nos sentirmos valiosos. Se você segue buscando no exterior, nunca será realmente livre. Mas quando você se reconhece a si mesmo como suficiente, sente uma paz que nada nem ninguém pode te roubar. Em troca, se você duvida de seu próprio valor, sempre sentirá que algo te falta. Mas se começa a mudar essa narrativa interna, se você se diz que já é suficiente, experimenta uma transformação radical. É como limpar um céu cheio de nuvens escuras para deixar entrar a luz do sol. Sua perspectiva se ilumina e tudo se torna mais claro. E pense nisto. Você acredita que aqueles que parecem ter tudo, as estrelas que você vê na televisão ou os influenciadores com milhões de seguidores, não lidam com os mesmos sentimentos de insegurança? A verdade é que por trás dessas imagens perfeitas também há dúvidas e de se sentir insuficientes. Não importa o quão perfeita pareça uma vida desde fora, todos enfrentamos a mesma batalha interna. Acredite, até esse famoso ao qual você tanto admira por seu físico ou sua riqueza, se encontra percorrendo seu próprio caminho rumo à aceitação própria. E esse caminho, querido amigo, se torna mais curto se você começa a se olhar com mais compaixão. Quando você cometer um erro, não se castigue. Entenda que você é humano e digno tal como é. Reconheça suas pequenas conquistas e reconheça as qualidades que te fazem único. Mude sua perspectiva. Imagine que você é um farol em uma tempestade, brilhando com força, não porque a tempestade o permita, mas porque essa é sua natureza. Não há um ponto específico na vida onde se te conceda o título de suficiente desde fora. É algo que você deve se dar a si mesmo. Um estudo publicado na Revista de Psicologia da Saúde revelou que as pessoas que realizam exercício regular tendem a comunicar seus pensamentos de maneira mais efetiva, são mais seguras em suas interações e projetam uma maior confiança. Isso se deve ao fato de que o exercício não apenas fortalece os músculos, mas também melhora o estado de ânimo e a percepção que você tem de si mesmo. E quando você se sente bem consigo mesmo, isso se reflete em cada palavra que você pronuncia. Desde a antiguidade, os filósofos reconhecem a conexão entre o corpo e a mente. Aristóteles dizia que a excelência não é um ato, mas um hábito, e isso se aplica tanto à maneira como tratamos nosso corpo, como à forma como nos expressamos no mundo. Quando você cuida do seu corpo através do exercício, você está cultivando um espaço de bem-estar onde sua mente pode florescer. O filósofo estoico Epicteto também acreditava que devemos cuidar de nosso corpo como se fosse um templo, pois a fortaleza física é o pilar sobre o qual construímos nossa fortaleza mental. O autocuidado, então, não é apenas algo que fazemos para parecermos melhores, mas um ato de amor próprio que impacta profundamente em todas as áreas de nossa vida, incluindo nossos relacionamentos. O exercício nos ajuda a estar em sintonia com nós mesmos, nos conecta com nossa energia vital e nos dá a capacidade de enfrentar os desafios com maior clareza e determinação. Em um mundo onde a confiança em si mesmo pode abrir portas, o simples ato de se mover e fortalecer seu corpo te oferece as ferramentas necessárias para projetar segurança e autenticidade em cada interação. Se você se pergunta como pode começar a melhorar seu bem-estar físico e emocional sem necessidade de planos complicados ou equipamentos caros, a resposta é mais simples do que você imagina. Você não precisa de uma academia luxuosa nem equipamentos avançados. Seu próprio corpo é tudo o que você precisa. Exercícios como as flexões, os agachamentos e as pranchas podem ser realizados em qualquer lugar e em qualquer momento, e são igualmente efetivos para construir força física e mental. Comece com um par de minutos por dia. Você pode fazer alguns agachamentos pela manhã ou flexões durante uma pausa em seu dia. Com o tempo, você notará como sua energia aumenta, seu estado de ânimo melhora e, o mais importante, como sua confiança em si mesmo se reflete na maneira como você se comunica com os outros. Quando seu corpo está alinhado com sua mente, cada palavra que você pronuncia tem um impacto mais profundo e as pessoas notam essa energia. Hoje é o dia para começar um hábito que transformará não apenas seu corpo, mas também sua maneira de interagir com o mundo. Escolha o exercício como parte de sua rotina diária,
não apenas como uma forma de melhorar seu físico, mas como uma ferramenta para potencializar sua confiança e precisão na comunicação. Dedique alguns minutos ao dia para fortalecer seu corpo e observe como, com o tempo, suas palavras também se fortalecem. Porque quando você se sente bem consigo mesmo, você fala com clareza. E quando você fala com clareza, você constrói confiança. 10. Tome as rédeas da sua vida. Desde o momento em que nascemos, nos ensinam a obedecer, a seguir normas, a buscar a validação dos demais. Nos programam para crer que a felicidade depende de fatores externos, a aprovação da família, o reconhecimento social, o sucesso definido por outros. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que toda esta ideia é uma ilusão? Que a verdadeira liberdade não está no que você tem ou em como te veem, mas em quem você é quando ninguém mais está olhando. A vida não é um caminho traçado por outros, é uma carruagem que você decide para onde dirigir. No entanto, muitos entregam as rédeas sem se dar conta. Por quê? Porque é mais fácil se deixar levar pela corrente do que remar contra ela. Mas hoje é o dia em que você decide recuperar o controle. Hoje é o dia em que você começa a escrever sua própria história. Sejamos sinceros, viemos sozinhos ao mundo e vamos sozinhos dele. Então, por que essa constante necessidade de companhia e aprovação em cada passo que damos? Já os estoicos tinham resposta para isto. Esquecemos que nosso verdadeiro poder não depende de nada nem de ninguém, mas de nós mesmos. Imagine por um momento que sua vida é como uma carruagem. Quem você acredita que deveria levar as rédeas? Exato, você mesmo. Mas em lugar disso, você as entregou aos demais, a cada pessoa que você quer agradar, a cada expectativa que tenta cumprir. Acredite, meu amigo, isso não é viver, é deixar que outros manejem seu destino. Os estoicos compreendiam que viver dependendo emocionalmente de outros é uma forma de escravidão. Epicteto nos ensinou: ninguém é livre se não é dono de si mesmo. Se sua felicidade e sua paz interior dependem do que pensa seu vizinho ou do que quer seu parceiro, então nunca será realmente livre. A liberdade, segundo os estoicos, vem de ter o controle sobre nossas emoções e nossas decisões, sem importar o que suceda fora. Te proponho um desafio. Na próxima vez que sentir essa necessidade de agradar a alguém, pergunte-se: estou vivendo minha vida ou a dos demais? Marco Aurélio nos deixou uma lição valiosa em suas meditações. O homem que necessita pouco está mais perto dos deuses. Este ensinamento não se refere só às coisas materiais, mas também a nossas necessidades emocionais. Se você depende de outros para se sentir seguro ou valioso, você se torna vulnerável aos caprichos do mundo. Mas se aprende a viver sem necessitar nada mais que o que já leva dentro, você se converte em alguém inabalável, como uma montanha solitária que se ergue firme e serena, sem temer os ventos nem as tempestades, porque sua força vem de suas raízes profundas e não do que sucede ao seu redor. A ciência moderna também respalda estas ideias. Um estudo da Universidade de Califórnia revelou que as pessoas que desenvolvem uma independência emocional experimentam uma menor incidência de ansiedade e depressão. Quando não dependemos dos demais, nosso bem-estar é muito mais resistente aos altos e baixos da vida. Então, meu amigo, viver sem depender de outros não só é uma filosofia antiga, é um caminho provado rumo a uma vida mais plena e estável. Agora vamos nos tornar práticos. Como você começa a tomar essas rédeas? 1. Revise suas prioridades. Pergunte-se: o que é o que realmente importa em minha vida? Estou vivendo de acordo com o que valorizo ou só para agradar aos demais? Sejamos claros, este passo não é fácil. Olhar para dentro e reconhecer que você viveu para outros pode ser incômodo, mas é essencial. 2. Desenvolva seu próprio sistema de valores. Os estoicos nos ensinam que viver segundo nossos princípios é o que nos dá liberdade. Defina o que é importante para você, não o que outros dizem que deveria ser. Talvez seja a disciplina ou a compaixão. Faça que estas sejam as estrelas que guiem sua vida e recorde: o mundo sempre tentará desviar seu caminho, mas se seus valores são firmes, nada nem ninguém poderá te fazer cambalear. 3. Aprenda a dizer não com firmeza. Você não necessita dar explicações longas nem se sentir culpado.
Dizer não ao que não te serve é dizer sim ao seu bem-estar e ao que realmente te importa. Pergunte-se: é este meu caminho? Ou só estou seguindo porque sigo as pegadas de outros? Pense nisso, meu amigo. A vida é demasiadamente curta para deixar que outros a controlem. É hora de recuperar essas rédeas e dirigir seu próprio destino. Não será uma viagem fácil, mas será a única que realmente valerá a pena. Tome as rédeas, avance sem medo e viva com a certeza de que cada decisão que tome com autenticidade te levará a uma vida mais plena. Porque no final do caminho, o único que realmente importará é se você viveu sendo fiel a si mesmo. A ilusão do controle externo é um dos maiores enganos com os quais vivemos. Cremos que se atuarmos de certa maneira, seremos aceitos, valorizados ou inclusive amados. Mas realmente você está tomando decisões por si mesmo ou simplesmente reagindo ao medo de ser rejeitado? Muitas pessoas constroem vidas inteiras ao redor do que outros esperam delas, se perdendo em uma existência que não lhes pertence. A verdadeira liberdade não está em agradar aos demais, mas em encontrar a valentia para ser quem realmente você é, sem pedir permissão nem buscar validação. No entanto, tomar as rédeas da própria vida não significa atuar sem limites nem responsabilidades. Existe uma diferença fundamental entre a liberdade e a anarquia. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer em qualquer momento sem consequências, mas viver com disciplina e princípios firmes. Os estoicos não propunham uma vida de caos, mas uma existência guiada por valores internos sólidos, que permitam tomar decisões sem a necessidade da aprovação externa. A autodisciplina e o autocontrole são as verdadeiras chaves da liberdade, porque só quando você é dono de seus impulsos e decisões pode realmente dizer que é livre. Um dos maiores obstáculos para recuperar o controle de nossa vida é a culpa. Desde pequenos, nos ensinam que dizer não é egoísta, que nos priorizarmos a nós mesmos é insensível, que nossas decisões devem ser sempre consideradas em função dos demais. Mas o que é pior? Decepcionar a outros ou trair a si mesmo? É fundamental aprender a reconhecer quando a culpa é uma ferramenta de manipulação que impede nossa independência. Muitas vezes, aqueles que nos rodeiam utilizam a culpa como uma forma de controle, nos fazendo sentir responsáveis por seu bem-estar ou suas emoções. No entanto, cada pessoa é dona de sua vida e de sua felicidade. Não podemos viver atados à expectativa de que nossa existência deve girar em torno da complacência alheia. Outra armadilha mental na qual caímos com frequência é a crença na estabilidade eterna. Nos venderam a ideia de que há um único caminho correto na vida: conseguir um bom trabalho, um parceiro estável, a aprovação familiar e social. Mas a estabilidade externa é uma miragem. Tudo o que está fora de nós pode mudar em qualquer momento. A única estabilidade real é a interna, a que surge de nos conhecermos, de confiarmos em nossas decisões e de sermos capazes de nos sustentarmos em nossa própria verdade, inclusive quando vai contra o estabelecido. Dentro deste processo de libertação, o desapego joga um papel crucial. Não se trata de viver isolado nem de rejeitar as relações humanas, mas de aprender a amar sem possuir, a ajudar sem depender e a dar sem esperar nada em troca. O desapego emocional não significa frieza nem indiferença, mas que deixamos de permitir que os demais tenham controle sobre nossa paz interior. Significa reconhecer que nossa felicidade não deve estar atada à aprovação ou o comportamento dos demais, mas à nossa própria capacidade de nos sustentarmos com inteireza. O maior inimigo de nossa evolução pessoal é a postergação. A maioria das pessoas passam a vida esperando o momento perfeito para fazer uma mudança. Depois eu farei, quando tiver mais dinheiro, quando as circunstâncias forem melhores. Mas o momento perfeito nunca chega. A única maneira de transformar nossa vida é tomar uma decisão hoje, ainda que seja um pequeno passo. Não importa quão mínima pareça a ação, o que importa é a vontade de se mover na direção correta. Este processo de mudança não é fácil nem cômodo. Implica enfrentar o medo, a incerteza e a resistência dos demais. É como acordar depois de um longo sono. A princípio dói, mas uma vez que você vê a realidade, já não quer voltar atrás. Crescer significa sair da zona de conforto,
questionar o que cremos inamovível e nos reconstruirmos desde um lugar mais autêntico. Quando você decide viver com autonomia, inevitavelmente enfrentará críticas. Nem todos entenderão seu caminho, e muitos tentarão te fazer duvidar. Como se proteger? Construindo um escudo mental baseado em princípios sólidos. A opinião dos demais só tem o poder que você lhe outorga. Se você está seguro de suas decisões, nenhuma crítica poderá te fazer cambalear. Mas a maior recompensa de tomar o controle de sua vida não é só a independência, mas a paz. Saber que cada decisão que você toma vem de seu interior, sem medo, sem máscaras, sem a pressão de agradar ninguém mais que a si mesmo, é a verdadeira liberdade. 11. Desfrute a solidão como uma arte. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem temido a solidão como se fosse uma sombra indesejável, um vazio que devia ser preenchido a todo custo. Nos ensinaram que estar sozinhos é estar incompletos, que o silêncio é uma ameaça e que a companhia, inclusive a mais superficial, é preferível ao encontro consigo mesmo. Mas, e se nos contaram mal a história? E se a solidão não fosse um inimigo, mas um território inexplorado cheio de riqueza e significado? Em um mundo que nos empurra constantemente à interação, aprender a estar sozinho se converte em um ato de valentia e autodescoberta. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem temido a solidão como se fosse uma sombra indesejável, um vazio que devia ser preenchido a todo custo. Nos ensinaram que estar sozinhos é estar incompletos, que o silêncio é uma ameaça e que a companhia, inclusive a mais superficial, é preferível ao encontro consigo mesmo. Mas, e se nos contaram mal a história? E se a solidão não fosse um inimigo, mas um território inexplorado cheio de riqueza e significado? Em um mundo que nos empurra constantemente à interação, aprender a estar sozinho se converte em um ato de valentia e autodescoberta. A solidão tem sido vista durante séculos como um estado indesejável, uma condição que se deve evitar a todo custo. Se nos ensinou a temê-la, a associá-la com a tristeza, o abandono ou a insuficiência. Mas, e se a solidão não fosse uma maldição, mas uma oportunidade? E se, em lugar de lutar contra ela, aprendêssemos a abraçá-la, a convertê-la em uma aliada para nosso crescimento pessoal? Romper o estigma da solidão é o primeiro passo. Em um mundo hiperconectado, onde cada momento parece exigir interação, o fato de estar sozinho se confunde com estar isolado. Mas a solidão não é sinônimo de vazio nem de carência. É um espaço no qual podemos nos encontrar a nós mesmos, sem distrações, sem as expectativas alheias que modelam nossa identidade. É uma pausa no ruído do mundo para escutar a voz interior que tantas vezes ignoramos. Os grandes pensadores, artistas e criadores entenderam a solidão como um meio de exploração. Na quietude, encontraram inspiração. Na introspecção, deram forma a ideias que mudaram o mundo. Leonardo da Vinci, Nietzsche, Virginia Woolf, Thoreau. Todos encontraram na solidão a tela onde plasmar sua visão. A verdadeira fortaleza não radica em evitar a solidão, mas em utilizá-la para potencializar a criatividade, para questionar, para imaginar. Mais além da criatividade, a solidão é um caminho rumo à independência emocional. Quando você aprende a desfrutar de sua própria companhia, a necessidade de validação externa se dissolve. Já não depende de outros para se sentir pleno, porque descobre que a satisfação não provém do exterior, mas da relação que cultiva consigo mesmo. É neste estado de autossuficiência onde floresce a verdadeira liberdade. A de eleger companhia por desejo e não por necessidade. O silêncio joga um papel fundamental neste processo. Em um mundo ruidoso, onde o fluxo constante de informação afoga o pensamento, os momentos de solidão oferecem um respiro. Aprender a desfrutar da própria companhia é uma arte que requer prática e paciência. Ler um livro em silêncio, caminhar sem rumo, se sentar para observar o entardecer, sem sentir a urgência de compartilhá-lo com alguém mais. São estes pequenos atos os que ensinam que a solidão não é um estado a temer, mas uma dimensão da vida que pode ser tão prazerosa como qualquer outra. Criar rituais que nutram o tempo a sós converte a solidão em um refúgio, em lugar de uma condenação. Pode ser escrever a cada manhã com uma xícara de café, sair para caminhar ao final do dia, preparar um jantar especial só para você.
meditar na quietude da noite. Estes atos não são meras distrações, mas afirmações de que sua própria presença é suficiente. Com o tempo, estes momentos deixam de se sentir como uma ausência e começam a se perceber como uma plenitude. A solidão não é um problema que deva se resolver, mas uma oportunidade que deve se aproveitar. Nela se esconde o espaço para a criatividade, a fortaleza emocional e o autoconhecimento. Aprender a desfrutá-la é um presente que nos permite ser mais livres, mais autênticos e mais completos. Não fuja da solidão. Faça dela uma arte. A solidão não é um castigo nem uma prova que devamos superar. É um estado que, bem entendido, nos permite nos conhecermos sem máscaras, sem influências externas, sem a necessidade de nos encaixarmos em moldes alheios. Quando deixamos de temê-la, descobrimos que não há maior liberdade que a de se sentir completo na própria companhia. Assim, a solidão se transforma em uma arte, em um refúgio onde nossa mente pode se expandir, onde nossas emoções podem encontrar equilíbrio e onde nosso verdadeiro eu pode emergir sem medo. Aceitá-la não é renunciar ao mundo, mas aprender a habitá-lo com mais autenticidade. A mentalidade de crescimento não é apenas uma ferramenta para alcançar conquistas externas, é também um ato profundo de autocuidado. Segundo o filósofo Sêneca, a verdadeira felicidade provém da autodisciplina e do controle sobre nossas reações diante do mundo. Adotar uma mentalidade de crescimento te permite ser o arquiteto do seu próprio destino, porque, embora você não possa controlar o que acontece ao seu redor, você sempre pode controlar como escolhe reagir. Ao enfrentar desafios com uma mentalidade aberta, você se permite romper com as correntes da autolimitação. Essa abordagem não apenas melhora sua produtividade, como também cultiva um senso de bem-estar mais profundo, ao saber que cada dia, cada passo, está te aproximando de uma versão mais plena e autêntica de si mesmo. Então, como você pode integrar esse hábito de crescimento em sua vida diária? Aqui estão algumas dicas práticas. 1. Abrace os desafios. Não evite o que te parece difícil. Em vez de temer o fracasso, encare-o como uma oportunidade para melhorar e aprender. 2. Aprenda com os erros. Cada erro é uma lição disfarçada. Faça a si mesmo a pergunta: o que posso aprender com essa experiência? 3. Esforço consciente. Esforce-se intencionalmente a cada dia. Não veja o esforço como um meio para um fim, mas como um processo de crescimento pessoal. 4. Aceite as críticas. Em vez de se sentir ofendido por críticas, encare-as como um feedback construtivo que pode te guiar em direção à melhoria. 5. Inspire-se em outros. Em vez de sentir inveja do sucesso alheio, deixe que ele te inspire a ser melhor, lembrando que o sucesso deles também é resultado de um processo. Agora é sua vez de florescer. Se hoje você se sente preso em uma rotina, ou se acredita que suas habilidades são limitadas, lembre-se que sua mente é um jardim esperando para ser nutrido. Escolha a cada dia regar as sementes da mentalidade de crescimento, cultivando a fortaleza mental que te levará a romper seus próprios limites. A vida não se trata de evitar os desafios, mas de aprender a crescer através deles. Comece hoje. Faça uma pequena coisa que te impulsione para fora da sua zona de conforto. Talvez seja aprender algo novo, aceitar uma crítica sem levá-la para o lado pessoal, ou simplesmente lembrar que cada passo, por menor que seja, é parte de uma jornada de transformação em direção a uma versão melhor de si mesmo. Você tem o poder de crescer, de mudar e de criar uma vida extraordinária. 12. A autossuficiência é a chave da liberdade. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem temido a solidão como se fosse uma sombra indesejável, um vazio que devia ser preenchido a todo custo. Nos ensinaram que estar sozinhos é estar incompletos, que o silêncio é uma ameaça e que a companhia, inclusive a mais superficial, é preferível ao encontro consigo mesmo. Mas, e se nos contaram mal a história? E se a solidão não fosse um inimigo, mas um território inexplorado cheio de riqueza e significado? Em um mundo que nos empurra constantemente à interação, aprender a estar sozinho se converte em um ato de valentia e autodescoberta. A autossuficiência é a chave da liberdade. É a capacidade de caminhar pela vida sem estar acorrentado à validação dos demais,
sem depender de circunstâncias externas para se sustentar e sem esperar que alguém mais nos impulsione a avançar. É uma mentalidade que se constrói com determinação, disciplina e uma profunda confiança em si mesmo. Desde tenra idade, nos ensinam a buscar aprovação. Crescemos nos modelando em função do que outros pensam de nós, perseguindo o reconhecimento e nos adaptando para nos encaixarmos. Mas esta necessidade de validação externa é uma armadilha. Quando baseamos nossa autoestima na opinião dos demais, nos tornamos vulneráveis a seu juízo, às suas expectativas e à sua aprovação ou rejeição. A verdadeira autossuficiência começa quando compreendemos que nosso valor não depende de ninguém mais que de nós mesmos. Você não é mais ou menos valioso pelo que outros pensam. Você é suficiente simplesmente porque existe, porque pensa, porque é dono de sua própria vida. Um dos pilares fundamentais da autossuficiência é a independência econômica. A falta de controle sobre nossas finanças nos ata a trabalhos que odiamos, a relações insanas por medo da instabilidade ou a constante preocupação pelo futuro. A verdadeira liberdade começa quando aprendemos a administrar nosso dinheiro com sabedoria, quando deixamos de depender de outros para nossa subsistência e quando nos asseguramos de que nossas decisões econômicas nos levem rumo a uma vida estável e livre. Não se trata de acumular riqueza sem sentido, mas de construir uma base sólida sobre a qual possamos nos sustentar sem medo. Mas a autossuficiência não é só financeira. É também a capacidade de nos valermos por nós mesmos no essencial. Saber cozinhar nossos próprios alimentos, reparar o que se quebra, administrar nosso tempo e recursos, são habilidades que nos dão independência. Depender de outros para o básico nos torna vulneráveis e nos mantém em uma posição de necessidade. Quando adquirimos conhecimentos práticos, nos libertamos da dependência desnecessária e ganhamos confiança em nossa própria capacidade para afrontar a vida. Não podemos esperar que outros nos motivem a avançar. A autossuficiência implica ser nosso próprio impulsor, aprender a acender nossa própria paixão sem depender de elogios ou recompensas externas. A motivação genuína vem de dentro, da visão do que queremos para nossa vida e do compromisso com nosso próprio crescimento. Ninguém virá nos resgatar. Ninguém nos levantará cada vez que cairmos. Devemos aprender a nos levantarmos sozinhos, a encontrar dentro de nós a razão para seguir adiante, inclusive quando o caminho se torne difícil. O bem-estar físico e mental também é parte desta equação. Não podemos depender de que outros nos cuidem, nos animem ou nos façam sentir bem. A verdadeira autossuficiência implica desenvolver disciplina para cuidar de nossa saúde, para alimentar nosso corpo com o que realmente nos nutre e para fortalecer nossa mente frente aos desafios. A autodisciplina é uma manifestação de respeito próprio. Quando nos cuidamos, nos demonstramos que somos dignos de atenção, de energia, de esforço. E nessa autonomia, encontramos uma liberdade inabalável. Viver com menos também é uma forma de autossuficiência. Quanto mais necessitamos, mais atados estamos. A sociedade nos empurra a crer que a felicidade se encontra na acumulação, mas a verdade é que, ao reduzir nossas necessidades, aumentamos nossa liberdade. Não se trata de se privar, mas de descobrir o que realmente é essencial. Quando compreendemos que a felicidade não está nas coisas materiais, nos libertamos da pressão de possuir e começamos a experimentar a leveza de uma vida com propósito. A solidão não é um castigo nem uma prova que devamos superar. É um estado que, bem entendido, nos permite nos conhecermos sem máscaras, sem influências externas, sem a necessidade de nos encaixarmos em moldes alheios. Quando deixamos de temê-la, descobrimos que não há maior liberdade que a de se sentir completo na própria companhia. Assim, a solidão se transforma em uma arte, em um refúgio onde nossa mente pode se expandir, onde nossas emoções podem encontrar equilíbrio e onde nosso verdadeiro eu pode emergir sem medo. Aceitá-la não é renunciar ao mundo, mas aprender a habitá-lo com mais autenticidade. A autossuficiência emocional é uma viagem rumo à estabilidade interna, uma transformação que nos liberta da necessidade de validação externa e nos permite encontrar plenitude dentro de nós mesmos. Muitas pessoas passam a vida buscando aprovação,
construindo sua identidade em função do olhar alheio, sem se darem conta de que essa dependência os deixa vulneráveis. A autossuficiência emocional não significa isolamento, mas o desenvolvimento de uma base sólida de autoconfiança e amor próprio. Implica se conhecer profundamente, compreender as próprias emoções e aprender a se sustentar sem necessitar que outros o façam por um. A introspecção é uma ferramenta poderosa neste processo. Olhar para dentro, com honestidade e sem medo, nos ajuda a identificar que vazios tentamos preencher com a presença dos demais. A meditação, a escrita reflexiva e a conexão com nossas emoções são caminhos que nos permitem fortalecer nosso mundo interior. Quando aprendemos a nos desfrutarmos, a sermos nossa melhor companhia, deixamos de buscar nos demais o que só nós podemos nos dar. Mas a autossuficiência não se limita ao emocional. A independência intelectual é outro pilar fundamental. A educação e o conhecimento nos permitem tomar decisões informadas sem depender do critério alheio. Em um mundo onde a informação está ao alcance de todos, cultivar uma mente crítica, curiosa e autodidata nos dá uma vantagem inigualável. Quem sabe aprender por si mesmo, resolver problemas e se adaptar a novas circunstâncias, nunca será prisioneiro da ignorância nem da opinião dos demais. No entanto, a autossuficiência não deve se confundir com autossuficiência absoluta. A resiliência é a chave para afrontar a vida sem dependências excessivas, mas também sem temor a receber apoio quando é necessário. A verdadeira fortaleza radica na capacidade de se levantar depois de cada queda, no aprendizado que surge de cada adversidade. Não se trata de rejeitar a ajuda, mas de não desabar quando não está disponível. A resiliência nos ensina que podemos confiar em nossas próprias forças, que o sofrimento é temporário e que sempre podemos encontrar um caminho adiante. O minimalismo, por sua vez, nos ajuda a entender que a autossuficiência também implica viver com o essencial. Em uma sociedade obsessiva com o consumo, aprender a se desprender do desnecessário é um ato de liberdade. Quando reduzimos nossas necessidades materiais, deixamos de estar atados a posses e expectativas impostas. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na leveza com a qual caminhamos pela vida. A natureza é uma mestra neste processo. Aprender a cultivar nossos próprios alimentos, a purificar a água, a construir com nossas próprias mãos, nos devolve uma independência que o mundo moderno nos arrebatou. A conexão com a Terra nos recorda que somos parte de um ciclo maior, que podemos sobreviver sem depender do sistema. Voltar ao essencial nos dá uma sensação de controle e autossuficiência que não se encontra na comodidade artificial da vida urbana. No entanto, é importante evitar a armadilha da falsa independência. Às vezes, o medo da rejeição ou a arrogância nos levam a nos isolarmos, confundindo autossuficiência com autossabotagem. A independência verdadeira não é sinônimo de solidão, mas de equilíbrio. Saber quando pedir ajuda é um sinal de inteligência e maturidade, não de debilidade. A autossuficiência saudável nos permite eleger nossas relações desde a liberdade, não desde a necessidade. Faça da sua relação com seu animal de estimação um hábito saudável. Saia para passear com seu cachorro todas as manhãs. Use esses momentos como uma forma de meditação em movimento, aproveitando o ar fresco e o simples prazer de estar na natureza. Ou, se você tem um gato, dedique tempo para interagir com ele, observar seus movimentos tranquilos e relaxantes. Esses pequenos momentos podem ser poderosos lembretes de que o autocuidado nem sempre implica grandes gestos, mas a constância de pequenos hábitos que nos conectam com o essencial. Hoje é o dia perfeito para começar a apreciar ainda mais a magia da sua relação com seu animal de estimação. Faça do cuidado com ele parte integral da sua rotina diária, não apenas pelo bem-estar dele, mas também pelo seu. Cada interação é uma oportunidade para reduzir o estresse, melhorar seu humor e se reconectar com o presente. Se você ainda não tem um animal de estimação, talvez seja o momento de considerar abrir seu coração para um novo companheiro de vida. A ciência, a filosofia e a experiência pessoal concordam em algo. Os vínculos com nossos animais de estimação não apenas nos fazem sentir mais amados, como também nos tornam pessoas melhores. Então hoje, seja brincando com seu pet,
acariciando-o ou simplesmente observando-o dormir, lembre-se que nesse vínculo há um lembrete constante de que o amor, o cuidado e o bem-estar estão sempre ao alcance da mão. Seu animal de estimação está te ensinando a viver uma vida mais plena. Você está pronto para ouvi-lo? Chegamos ao capítulo final, aquele que te prometemos desde o início que seria uma verdadeira surpresa. E acredite, é. Agora, ouça com atenção cada segundo deste último minuto que está por vir, porque o que você está prestes a descobrir pode fazer a diferença. Mas antes de continuar, quero que você reserve um momento para lembrar que por trás de cada palavra, cada imagem, há uma equipe que investe horas, energia e dedicação para te trazer o conhecimento mais valioso, aquele que pode transformar sua vida. Se este conteúdo te tocou, se algo dentro de você mudou, a melhor maneira de nos agradecer é compartilhando este vídeo e deixando um like. Porque ao fazer isso, você ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que também estão buscando uma mudança. E agora, antes que você se mergulhe no final, somos nós que queremos te dizer: obrigado, obrigado, obrigado. Por estar aqui, por valorizar nosso esforço e por fazer parte desta comunidade. Vamos ouvir juntos este último capítulo. 13. Construa seu mundo interior. Desde o momento em que você desperta até que fecha os olhos à noite, seu mundo interior modela a maneira em que você experimenta a vida. Não importa o que ocorra fora, a verdadeira fortaleza se encontra no que sucede dentro de você. Construir um mundo interior sólido é a diferença entre ser arrastado pela tempestade ou se converter no farol que guia seu próprio destino. Uma mente inabalável não nasce, se treina. A adversidade é inevitável, mas a maneira em que você a afronta depende de sua mentalidade. Se você vê cada obstáculo como um inimigo, você se desgastará com o tempo. Mas se o considera um mestre, te fortalecerá. Quem treina sua mente para resistir a qualquer golpe, descobre que a resiliência não é só uma habilidade, mas uma forma de vida. A verdadeira fortaleza mental surge quando você entende que a vida não te sucede, mas que você lhe dá forma com cada pensamento e cada eleição. A leitura expande a alma. Cada livro é um mentor silencioso que te oferece experiências que de outro modo você não poderia viver. Através de suas páginas, você se conecta com mentes brilhantes que desafiaram o tempo. Ler não é só um ato de aprendizado, mas de transformação. Amplia seus horizontes, refina seus pensamentos e fortalece seu mundo interior com ideias que transcendem a superficialidade do dia a dia. Um bom livro não só informa, mas também desperta o fogo da introspecção. E é na introspecção onde surge o verdadeiro autoconhecimento. Muitas vezes, as respostas que buscamos fora já estão dentro de nós, esperando serem descobertas. Entender seu propósito não é um ato imediato, é um processo contínuo de exploração interna. Pergunte-se: o que me move? Qual é meu papel neste mundo? Como posso viver uma vida que transcenda o efêmero? Refletir sobre estas perguntas te ajudará a encontrar clareza em um mundo cheio de distrações. A imaginação é uma ferramenta poderosa. Tudo o que existe na realidade primeiro nasceu na mente de alguém. Se você pode visualizá-lo, você pode criá-lo. Não se trata só de fantasiar, mas de conceber novas possibilidades e trabalhar para torná-las realidade. A imaginação te permite ver mais além do imediato, superar os limites autoimpostos e construir uma vida alinhada com seus sonhos. Cultivar esta capacidade é se permitir ser arquiteto de seu próprio destino. O diálogo interno pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. A forma em que você se fala a si mesmo define sua autoestima, sua confiança e sua capacidade de enfrentar os desafios. Se constantemente você se critica e se menospreza, estará lutando uma batalha interminável contra si mesmo. Em troca, se aprende a se falar com compaixão e determinação, seu mundo interior se fortalecerá. Converta-se em seu maior apoio, no mentor que você necessita nos momentos de dúvida. Estar presente é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. O passado já se foi e o futuro ainda não existe. Se aferrar a qualquer deles é desperdiçar o único momento real que você tem, o agora. A vida ocorre no instante presente, e aprender a habitá-lo plenamente te outorga uma clareza e uma paz inabaláveis. A prática da atenção plena
não é só uma técnica, mas uma filosofia de vida que te permite encontrar significado em cada experiência, por simples que pareça. Depois está o legado. Algum dia tudo o material desaparecerá, mas o que você deixar nos demais, no mundo, na memória de quem te rodeia, perdurará. Construir um legado pessoal não significa buscar a fama ou o reconhecimento, mas viver de maneira que sua existência tenha deixado uma marca. Pergunte-se, qual é a história que quero deixar para trás? Como quero ser recordado? Cada ação, cada palavra e cada eleição contribuem para a história que você está escrevendo. Faça que valha a pena. Em um mundo saturado de estímulos e distrações, o silêncio interno se converteu em um luxo que poucos se atrevem a explorar. No entanto, é na quietude onde reside a clareza, onde a mente deixa de ser um turbilhão de pensamentos alheios e começa a escutar sua própria voz. Nos acostumamos a buscar respostas no exterior, nas opiniões dos demais, na aprovação social ou no incessante fluxo de informação digital. Mas o silêncio por si só não é suficiente. A forma em que você se vê a si mesmo define sua realidade. Você se considera forte, capaz, digno de sucesso? Ou, pelo contrário, você permite que a dúvida e a autocrítica ditem sua vida? A autoimagem não é um reflexo da realidade, mas uma construção mental que se reforça com cada pensamento e ação. Mudar a percepção que você tem de si mesmo requer uma transformação consciente, um exercício diário de afirmações e crenças renovadas. Não se trata de se enganar com ilusões vazias, mas de reconhecer seu próprio potencial e atuar em consequência. Este processo de transformação não é fácil. A vida põe obstáculos no caminho, e as emoções podem se converter em tempestades internas difíceis de manejar. A resiliência emocional é a capacidade de resistir a esses embates sem perder o centro. Não se trata de reprimir o medo, a ansiedade ou a frustração, mas de aprender a manejá-los com inteligência. Enfrentar a adversidade com calma é uma arte que se cultiva com a prática, com a consciência de que cada desafio superado fortalece a mente e o espírito. E se a mente se fortalece através do treinamento emocional, também o faz através da disciplina cotidiana. A rotina não é uma prisão, mas uma ferramenta de construção interna. O que você consome, as conversas que você tem, o que você lê, o que você pensa ao despertar e antes de dormir, tudo isso modela a qualidade de seu mundo interior. Um dia começa com intenção ou com caos, e a diferença entre ambos radica nos hábitos que você elege estabelecer. Pequenas ações diárias, como a escrita reflexiva, o exercício ou a prática da gratidão, criam uma estrutura sólida que sustenta o crescimento pessoal. No entanto, não se pode ignorar o impacto do entorno neste processo. Ainda que a fortaleza interna deva ser inabalável, a realidade é que o entorno influi na mentalidade. As pessoas com as que você se rodeia, os lugares nos quais você passa seu tempo, os estímulos que você consome, tudo isso pode elevar seu espírito ou drená-lo. Desenhar um entorno alinhado com seu crescimento não significa se isolar, mas eleger conscientemente que tipo de energia você permite entrar em sua vida. E mais além do mundo físico, existe uma dimensão mais profunda, a espiritualidade. Não é uma questão de religião, mas de conexão com algo maior que o mesmo. Pode ser a filosofia, a natureza, a arte, a meditação, ou qualquer prática que te brinde um sentido de propósito e transcendência. Quando você se conecta com o eterno, com aquilo que vai mais além do imediato e efêmero, você encontra uma fonte de fortaleza inesgotável. Nos momentos de dificuldade, esta conexão se converte em um refúgio que te permite resistir, compreender e seguir adiante. Finalmente, a jornada não está completa sem um encerramento consciente. Assim como a manhã marca o início do dia, a noite define como a mente processará o vivido. Refletir antes de dormir, liberar preocupações, agradecer o aprendido e estabelecer intenções para o dia seguinte são atos que fortalecem o mundo interior. O descanso consciente não só rejuvenesce o corpo, mas também prepara a mente para enfrentar a vida com renovada clareza e energia. Construir um mundo interior sólido é um trabalho constante. Requer disciplina, autoconhecimento e uma profunda vontade de transformação. O autocuidado, então, não se trata apenas do que fazemos fisicamente,
mas também de como treinamos nossa mente para ser nossa aliada. Se aprendermos a direcionar nossas crenças de maneira positiva, podemos aproveitar esse imenso poder interno para melhorar nossa qualidade de vida. Como podemos aproveitar esse poder em nossa vida diária? Assim como treinamos nosso corpo com exercícios físicos, podemos treinar nossa mente para ser mais forte, mais resiliente e mais otimista. Comece estando mais consciente de seus pensamentos. Quando enfrentar um problema de saúde ou um desafio emocional, em vez de se concentrar nos piores cenários, imagine a possibilidade de uma melhora. Lembre-se de que sua mente tem o poder de influenciar seu corpo, e esse poder pode ser usado para curar. Isso não significa que devemos ignorar o tratamento médico ou pensar que o otimismo substitui a medicina, mas significa que a mentalidade com a qual abordamos qualquer desafio pode amplificar os efeitos positivos do que estamos fazendo. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Adote o hábito do pensamento positivo como parte da sua rotina diária. Quando sentir mal-estar físico ou emocional, em vez de cair em pensamentos negativos, escolha conscientemente acreditar em sua capacidade de melhorar. Pense em sua mente como um jardim que você deve cuidar. Se você plantar sementes de otimismo, confiança e bem-estar, seu corpo responderá a essas crenças de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Essa simples mudança de foco pode ser a chave para desbloquear uma vida mais plena, mais saudável e mais consciente. Esteja você lidando com uma dor física, estresse ou simplesmente as tensões do dia a dia, lembre-se de que dentro de você reside o poder de transformar sua experiência. Hoje é o dia para começar a usar esse poder. Você está pronto para plantar as sementes da sua própria cura?